Experiências recentes, conduzidas por Mary Lawrence, da Universidade de Princeton, e Aldebert Ames, da Universidade de Dartmouth, no Laboratório de Psicologia, em Hanover, provaram que o que vemos quando observamos algo não depende tanto desse algo observado, mas sim da nossa expectativa em relação a esse algo. Já que aquilo que acreditamos ser real no mundo físico é apenas um mundo admitido, não causa surpresa o fato de que essas experiências provem que o que parece ser uma sólida realidade é, na verdade, o resultado de expectativas. Suas expectativas determinam não apenas o que você vê, como também o que você faz, porque essas governam seus movimentos conscientes e inconscientes. Emerson disse algo parecido quando declarou que, assim como o mundo era plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele também é para nós, quando lidamos com ele. Para a ignorância e o pecado, ele é inflexível. De novo a frase de Emerson: como o mundo era plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele também é para nós, quando lidamos com ele. Para a ignorância e o pecado, ele é inflexível. E assim tentam adaptar-se a ele. Mas na proporção divina que possa ter um homem, o firmamento fluirá diante dele e tomará sua forma e assinatura. A apropriação do sentimento de desejo cumprido é a maré alta que leva você com facilidade para longe dos sentimentos que prendiam você a um estado infrutífero. Erga sua mente pela profecia, no sentido completo da palavra. E se você tiver essa imaginação controlada e a atenção dominante, que não é difícil de conseguir, esteja certo de que tudo que tenha relação com a sua suposição acontecerá. Me faz lembrar uma frase de William Blake, quando escreveu: aquilo que parece ser é o que parece ser para aqueles que assim o percebem, que vai na mesma linha de Romanos 14:14, quando diz: não há nada de impuro por si mesmo, mas para aquele que considera algo impuro, esse algo se torna impuro. Sua relação pessoal com alguém influencia sua opinião a respeito desse alguém e faz você ver nessa pessoa aquilo que você imagina. Se você pode mudar sua opinião a respeito de outra pessoa, então o que agora você pensa sobre ela não é absolutamente verdade. A seguir apresento uma história que ilustra bem como a lei da Assunção funciona. Certo dia uma designer de roupas me contou as dificuldades de trabalhar com um proeminente produtor de teatro. Ela estava convencida de que ele a criticava injustamente e menosprezava seus melhores esforços, sendo agressivo com ela com muita frequência. Eu disse a ela que o poder da lei da Assunção e sua aplicação prática podia ser apenas descoberto através da experiência, e que apenas assumindo que a situação já era como ela queria que fosse, é que ela poderia alcançar a mudança desejada. Aquele produtor de teatro, com seu comportamento, apenas estava dando testemunho sobre o conceito que ela tinha a respeito dele. Sugeri que era bem provável que ela estivesse mantendo em sua mente conversas cheias de críticas e recriminações com o tal sujeito. Não havia dúvida de que ela estava brigando mentalmente com o tal produtor, já que os outros apenas fazem eco com aquilo que sussurramos em segredo. Vale a pena repetir essa frase. Os outros apenas fazem eco com aquilo que sussurramos em segredo. Perguntei a ela se não era verdade que ela mantinha na mente essas conversas com ele, e se fosse verdade, pedi que me dissesse como eram essas conversas. Ela me confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela dizia a ele mentalmente tudo o que pensava a respeito dele.
de uma maneira que jamais teria coragem de fazer pessoalmente. A intensidade e força dessas discussões mentais com ele automaticamente estabeleciam o comportamento dele com ela. Ela começou a se dar conta de que todos nós mantemos conversas mentais, mas que, lamentavelmente, na maioria dos casos, essas conversas são argumentativas, e basta olhar as pessoas na rua para confirmar isso. Tanta gente está distraída em suas conversas internas, e a maioria parece estar infeliz com essas conversas. E essa mesma intensidade de seus sentimentos leva-os para a situação desagradável que eles mesmos têm criado mentalmente, e por causa disso agora, têm que lidar com essa situação. Quando a designer se deu conta do que estava fazendo, aceitou mudar sua atitude e viver essa lei fielmente, ao assumir que seu trabalho era totalmente satisfatório e que sua relação com o tal produtor era de respeito e amigável. Para fazer isso, ela teve que aceitar, pouco antes de adormecer, que em seu caminho para o trabalho e em outros intervalos do dia, tinha que imaginar que ele a parabenizava por seus fantásticos desenhos e que ela, em resposta, agradecia a ele por seus elogios e gentileza. Para sua grande surpresa, ela rapidamente descobriu por si mesma que sua própria atitude era a causa de tudo o que acontecia. O comportamento do tal produtor, como que por milagre, se reverteu. A atitude dele, fazendo eco, como é sempre esperado, sobre aquilo que ela esperava, agora refletia a mudança do conceito que ela tinha a respeito dele. O que ela fez foi conseguido pelo poder da imaginação. Sua suposição ou assunção persistente influenciou o comportamento dele e determinou sua atitude em relação a ela. Com o passaporte do desejo, nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou até o futuro de sua própria e predeterminada experiência. Assim percebemos que essas experiências são feitas a partir do que criamos na imaginação, pela qual damos forma a nossas vidas. Assim como aconteceu com essa designer, que por sua imaginação controlada provocou uma mudança sutil na mente do seu patrão, também acontece conosco, que pelo controle de nossa própria imaginação e sentimento dirigido sabiamente, podemos resolver nossos maiores problemas. Pela intensidade da sua imaginação e sentimento, a designer fez uma espécie de encantamento na mente do patrão, imaginando elogios e gentilezas vindos dele. Muitas vezes nossos pensamentos mais elaborados e originais são determinados por outras pessoas. De novo, muitas vezes nossos pensamentos mais elaborados e originais são determinados por outras pessoas. Frase em destaque: erga sua mente pela profecia, no sentido completo da palavra. E se você tiver essa imaginação controlada e atenção dominante, que não é difícil de conseguir, esteja certo de que tudo que tenha relação com sua suposição acontecerá. Vídeo patrocinado por Gratitude Life, um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Saiba mais na descrição desse vídeo. Locução: Anderson Montreanjo.